Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, como é sabido, os Verdes sempre foram a favor e defenderam a aplicação do princípio da precaução no que se refere ao cultivo de organismos geneticamente modificados. Nós sempre consideramos que os riscos da generalização do cultivo de transgénicos são enormes, são incontroláveis, por mais distanciamentos relativamente às culturas transgénicas e às culturas biológicas e convencionais, por mais linhas de bordadura, a agricultura não se faz em laboratórios, faz-se ao ar livre, no campo livre, e por isso os efeitos de contaminação são inevitáveis. Ora, independentemente disso, o certo é que foi feita uma lei relativa à coexistência de culturas. O grande problema, na perspectiva dos Verdes neste momento, é que essa lei está incompleta, designadamente naquilo que se refere à necessidade de informação sobre as culturas transgénicas. De resto, uma informação ainda prévia que gostava de dar prende-se com o facto de os argumentos para a introdução do cultivo de transgénicos em Portugal, dos defensáveis desse cultivo, traduzia-se nas práticas mais comuns na União Europeia. Ou seja, a União Europeia dita, nós fazemos. Ora, ao longo dos tempos, e ao longo fundamentalmente destes 6 anos, de 2005 até à data, tem-se verificado que muitos países da União Europeia têm feito um percurso justamente inverso daquele que tem sido feito em Portugal ao nível legislativo, designadamente na Alemanha, na França, na Áustria, no Luxemburgo, na Polónia, na Bulgária, na Itália. Já foram suspensas as culturas de transgénicos e, portanto, o caminho que se está a fazer em muitos países da União Europeia é justamente o inverso, e isto deve fazer-nos refletir, como nos deve fazer também refletir o facto de o cultivo de transgénicos não ter tido o sucesso em Portugal que muitos pensavam que poderia vir a ter, porque, de facto, há uma retração dos agricultores portugueses em relação à adesão a estas práticas e, de facto, nestes 6 anos, as áreas cultivadas não têm sido aquelas que muitos esperavam e dizem os Verdes, felizmente, que assim tem sido. Ora bem, o certo é que ninguém, neste momento, face à lei que atualmente existe, consegue, por exemplo, construir um mapa de Portugal onde se localizem as culturas transgénicas. Não é possível, porque a informação que é dada, designadamente nos relatórios de acompanhamento, é extraordinariamente vaga. Nós só conseguimos conhecer os cultivos por via das zonas de produção, ou seja, Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo, portanto, destas coisas extraordinariamente gerais, ou por concelho, quando não há denominação da própria terra, portanto, do agricultor. Ou seja, isto é extraordinariamente grave. O mesmo já o disse literalmente o Supremo Tribunal Administrativo, quando diz que o princípio da administração aberta não se compatibiliza com esta informação insuficiente. Mas nós não podemos andar a apresentar processos judiciais anualmente cada vez que chega um relatório com informação extraordinariamente vaga, recorrer aos tribunais para que os tribunais obriguem a que nesse ano seja dada uma informação precisa. Cumpre-nos então a nós, como legisladores, obrigar a que essa localização precisa seja informada, até porque isto tem um efeito extraordinariamente importante. Imaginemos um agricultor, convencional ou biológico, que determine que quer iniciar a sua atividade numa determinada região ou numa determinada zona. Ele tem o direito de saber se nas imediações há culturas transgénicas, porque isso pode influenciar a sua decisão de localização naquele sítio ou não, porque não está minimamente para ser sujeito a contaminações na sua cultura. E, portanto, isto tem aqui um efeito extraordinariamente relevante e é por isso que os Verdes, naturalmente, apresentam este projeto de lei na convicção de que os senhores deputados de todas as bancadas estarão abertos a esta abertura, a esta transparência, a esta informação que os tribunais em Portugal já determinaram como importante e que a nós, ao Poder Político, termino mesmo, Sr. Presidente, nos compete dar eficácia prática a benefício, como referi, da transparência, da informação aos agricultores e de uma melhor agricultura em Portugal. Muito obrigada.